CEO milionário abandona a esposa grávida de 5 meses no hospital. Anos depois, ela aparece no casamento dele e destrói tudo com uma única frase. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O telefone vibrou no bolso de Diego pela terceira vez em menos de 10 minutos. Ele olhou para a tela, Milly, e respirou fundo antes de deslizar para ignorar. O escritório estava barulhento, colegas falando alto, o ar-condicionado zumbindo como um inseto irritante. Ele apertou os olhos, tentando se concentrar no relatório que precisava enviar antes das 5. Diego, você tá bem? Lucas, seu colega de trabalho, inclinou-se sobre a mesa. Parece que tá a quilômetros daqui. Tudo ótimo, ele respondeu forçando um sorriso. Só cansado, mas não era cansaço, era aquela ligação. A última mensagem de Milly ainda piscava na tela do celular. Preciso falar com você, é urgente. O médico chamou. Ele deveria ter atendido. Sabia que sim, mas algo dentro dele, egoísmo, medo, culpa, o fez empurrar o problema para longe. Depois eu resolvo, pensou, fechando os olhos por um segundo. Só que o depois chegou mais rápido do que ele esperava. O telefone do escritório tocou e a secretária anunciou: Diego, ligação para você, Hospital Santa Clara. Seu estômago embrulhou. Alguém ao lado riu de alguma piada, mas o som pareceu distante, como se estivesse debaixo d'água. Ele pegou o telefone com a mão suando. Alô? Senhor Diego Martins? Uma voz feminina, profissional, mas com um fio de urgência. Aqui é a enfermeira Renata, do Santa Clara. A senhora Milena está aqui e pediu para que a contactássemos. Ela está com complicações na gravidez e... Complicações? Ele interrompeu, os dedos apertando o fone com força. O que aconteceu? O médico precisa conversar com o senhor. É importante que venha ao hospital o mais rápido possível. O coração de Diego disparou. Milly estava com apenas 5 meses. Não podia ser nada sério. Tá bom, eu vou aí. Mas quando desligou, as pernas pareciam pesadas. Olhou para o relatório inacabado, depois para o chefe na sala de reuniões. Se eu sair agora, vou perder a promoção. E então veio o pensamento mais covarde de todos. E se eu não for? No hospital, 2 horas depois. Milly estava deitada na cama, pálida, os olhos vermelhos de tanto chorar. A mão tremia enquanto segurava o ultrassom, a imagem desfocada pelo plástico embaçado. Onde ele está? Ela perguntou à enfermeira, a voz baixinha. Ainda não chegou, querida, mas o médico já vai te atender. Ela fechou os olhos, sentindo uma dor aguda no ventre. Por que ele não atende? O celular tocou de novo. Era Diego. Ela atendeu na hora, a esperança voltando como um sopro quente. Diego, você... Milly, escuta. A voz dele era fria, distante. Eu não vou conseguir ir aí hoje. Ela ficou paralisada. O quê? Tenho uma reunião importante. E o médico aí deve saber o que fazer, né? Você está no melhor lugar. Isabel sentiu o ar faltar, como se alguém tivesse dado um murro no seu estômago. Diego, eu posso perder o bebê. A voz dela quebrou. Você não entende? Preciso de você aqui. Houve uma pausa. Um silêncio pesado, como se ele estivesse calculando cada palavra. Milly, ele suspirou. A gente nem tinha certeza se queria essa criança. Talvez seja melhor assim. Ela não acreditou no que ouviu. O chão parecia ter sumido debaixo dela. Como você pode dizer isso? O sussurro saiu cheio de raiva e desespero. Olha, eu te ligo depois, tá? E a ligação caiu. Milly ficou olhando para o telefone, as lágrimas escorrendo sem parar. Ela apertou o telefone contra o peito, como se pudesse impedir o coração de se despedaçar de vez. Foi quando a porta se abriu e um homem alto de jaleco branco entrou. Olhos escuros, expressão calma,
mas preocupada. "A senhora Milena?" Ele se aproximou. "Sou o Dr. Kim-Soo. Vou cuidar de você." Ela não respondeu. Só apertou o ultrassom contra o peito, como se pudesse proteger o que já estava escapando entre seus dedos. Mais tarde, no aeroporto, Diego ajustou a gravata no espelho do banheiro. O voo para Nova York sairia em menos de 1 hora, e ele mal podia esperar para deixar tudo para trás. O celular vibrou de novo. Millie. Ele olhou a mensagem. "Perdemos o bebê." Por um segundo, algo apertou no peito dele. Algo que parecia remorso. Mas então o alto-falante anunciou o último chamado para seu voo, e ele desligou o telefone. Era mais fácil fingir que nada daquilo existia. O quarto de Millie estava escuro, as cortinas fechadas há dias. Ela nem sabia mais se era manhã ou tarde. O relógio na parede marcava 3 horas, mas não importava. Nada importava. A cama estava fria, as cobertas amassadas de tanto ela se virar de um lado para o outro. O telefone vibrou novamente. "Mãe", mas ela deixou tocar até parar. Não tinha energia para falar com ninguém, nem para levantar, nem para chorar. Até que a porta do quarto se abriu devagar e uma voz suave quebrou o silêncio. "Milena?" Ela não respondeu. Sabia quem era. Dr. Kim-Soo. Aquele médico que a atendeu no hospital. O único que ainda insistia em aparecer, mesmo depois de 2 semanas. "Trouxe sopa", ele disse, colocando um pote em cima da mesa de cabeceira. "Você precisa comer." "Não tô com fome." A voz dela saiu rouca, como se não tivesse usado em dias, e não tinha. Kim-Soo suspirou, puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Ele não usava jaleco hoje, apenas uma camisa simples e jeans. Parecia mais humano assim, menos médico. "Você não saiu da cama desde a última vez que vim", ele observou, os olhos escuros estudando o rosto dela. "Isso não é saudável." Millie virou o rosto para a parede. "O que você quer que eu faça? Sorria? Finja que está tudo bem?" "Não." A resposta dele foi firme. "Mas você também não pode ficar aqui se afogando nessa dor." Ela fechou os olhos. Fácil falar. Ele não sabia como era. Não sabia o vazio que doía no peito, como se alguém tivesse arrancado um pedaço dela e deixado só o buraco. "Eu entendo que você sofreu." Kim-Soo continuou, baixinho. "Mas você não está sozinha." Millie riu. "Todo mundo some quando a gente mais precisa." Ele ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Eu não vou sumir." Ela olhou para ele pela primeira vez. Havia algo naquela voz que soava verdadeiro. "Por quê?" ela perguntou surpresa. "Você nem me conhece direito." Kim-Soo encostou-se na cadeira. "Porque já vi muitas pessoas passando por isso, e as que se recuperam são as que aceitam ajuda." Ela engoliu seco. "E as outras?" "As outras..." Ele hesitou. "Continuam presas no passado." Millie sentiu um nó na garganta. Como Diego. Ele fugiu, enterrou o que aconteceu como se fosse lixo. E ela? Ela estava aqui, afundando. "Não sei por onde começar", ela admitiu, as lágrimas queimando nos olhos. Kim-Soo inclinou-se para a frente. "Começa com um gole de água, depois um pedaço de pão, um passo de cada vez." Ela olhou para o pote de sopa. Era tão pouco, mas parecia tão difícil. Eu acho que não consigo." "Você consegue." Ele pegou o pote e colocou na mão dela, fechando os dedos dela em volta. "Eu tô aqui." Ela respirou fundo. O cheiro da sopa, frango, legumes, fez seu estômago roncar pela primeira vez em dias. "Obrigada", ela murmurou, as lágrimas finalmente escorrendo. Kim-Soo não disse nada, apenas ficou ali, sentado ao lado dela, enquanto ela tentava comer. Era pouco, mas era um começo. "Você está melhor." Millie olhou para Kim-Soo surpresa. Eles estavam no parque, sentados em um banco.
Era a primeira vez em 2 semanas que ela saía de casa desde o hospital. Como você sabe? Você está aqui. Ele sorriu. Antes, mal saía da cama. Ela olhou para as mãos, envergonhada. Ainda dói. Claro que dói. A voz dele era suave, mas firme. Mas agora você está deixando a dor te mover em vez de te parar. Millie olhou para o céu, o sol batendo no rosto dela. Era estranho. Por semanas, ela achou que nunca mais sentiria nada além daquela escuridão. Mas agora havia um fiozinho de luz. Obrigada, ela disse de repente. Por quê? Por não desistir de mim. Kim-Soo olhou para ela, os olhos escuros sérios. Nunca vou desistir. Ela acreditou nele. O centro comunitário estava cheio de crianças correndo, gritando, rindo. Millie segurava uma pilha de folhas de papel, tentando não sorrir, quando um garotinho de 5 anos esbarrou nela de propósito, só para chamar atenção. João, cuidado! Ela fingiu uma cara séria, mas o menino já estava fugindo, rindo como se tivesse feito a maior travessura do mundo. Ele gosta de você. A voz de Kim-Soo veio de trás, tranquila, divertida. Millie virou-se e viu ele parado na porta, de braços cruzados, observando a cena com um sorriso. Como você sabe? Porque ele faz a mesma coisa comigo toda vez que venho aqui. Millie riu, e o som saiu fácil, natural. 3 meses atrás, ela não conseguia imaginar rir de novo. Agora, trabalhando como voluntária no projeto social que atendia crianças carentes, as coisas estavam diferentes. Melhor. Você trouxe os materiais? Ela apontou para a sacola que ele carregava. Sim. Lápis, borrachas, cadernos. Ele colocou a sacola em cima da mesa e começou a tirar os itens. E isso aqui. De dentro da bolsa, ele tirou uma caixa pequena. Millie abriu e viu um conjunto de canetinhas coloridas. Você lembra que eu comentei que a Maria adora desenhar? Ela olhou para ele impressionada. Kim-Soo encolheu os ombros, mas os olhos dele brilhavam. Você fala tanto das crianças que já sei o que cada uma gosta. Algo quente se espalhou no peito dela. Ele prestava atenção, não só no trabalho dela, mas nas pequenas coisas que ela compartilhava. Obrigada, ela disse baixinho. Não precisa agradecer. Ele olhou para o relógio. Vou ficar por aqui hoje. Adotei. Lúcia pediu para eu dar uma palestra sobre saúde básica para as mães. Elas vão adorar. Millie sorriu. Principalmente a dona Marta. Ela acha você muito simpático. Kim-Soo fez uma cara de horror. E Millie riu de novo. Por favor, diga que ela não vai tentar me arrumar para a sobrinha dela de novo. Não prometo nada. Ele suspirou, mas estava rindo também. O restaurante era pequeno, barulhento, cheio de gente conversando e garfos batendo em pratos. Millie olhou para o cardápio tentando decidir entre o frango ou o peixe. Já escolheu? Kim-Soo perguntou tomando um gole de água. Tô entre os dois. Ela fez uma cara de dúvida. O que você acha? Peixe. É o que você sempre pede. Ela olhou para ele, surpresa. Você reparou? Claro. Ele encostou-se na cadeira. Você pede peixe toda vez que a gente vem aqui. Millie ficou quieta por um segundo. Era estranho. Bom, mas estranho. Ser vista assim. Diego nunca lembrava nem do café que ela tomava. Então vai ser peixe mesmo. Ela decidiu, fechando o cardápio. O garçom veio, anotou os pedidos e desapareceu no meio da multidão. Como você está se sentindo com o trabalho? Kim-Soo perguntou, puxando o assunto. Bom, ela sorriu. Melhor do que eu imaginava. As crianças são incríveis. Você é boa com elas. Você acha? Tenho certeza. Ele inclinou-se para a frente. Você tem paciência. E elas sentem quando alguém realmente se importa. Millie olhou para as mãos, envergonhada. Eu gosto de ajudar. Depois de tudo o que aconteceu, ela parou
mas não sentiu aquele aperto no peito de antes. A dor ainda estava lá, mas era só uma cicatriz. Kim-soo não disse nada, apenas esticou a mão e cobriu a dela por um segundo rápido, como se quisesse lembrá-la. Eu tô aqui. Na volta para casa, eles caminhavam devagar. A noite estava fresca e as ruas quase vazias. Você quer que eu te leve em casa? Kim-soo perguntou. Pode ser. Ela olhou para ele e ele para ela. E de repente parecia que havia algo mais naquela pergunta. Millie... Ele parou no meio da calçada. Ele respirou fundo. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela sentiu o coração bater mais rápido. O que foi? Kim-soo olhou para ela, sério, mas com algo quente no olhar. Eu gosto de você, mais do que deveria. O mundo parou por um segundo. Millie ficou sem ar. Você gosta de mim? Sim. Ele não desviou o olhar. E eu sei que talvez não seja o momento certo, depois de tudo o que você passou. Mas eu precisava dizer. Millie ficou parada, tentando processar. Kim-soo gostava dela. E ela? Ela olhou para ele, para o jeito que ele sempre esteve ali, sem pressa, sem exigências, apenas presente. E soube. Eu também gosto de você. A expressão dele mudou, os olhos brilhando. Sério? Sério? Ela sorriu e dessa vez não havia tristeza. Ele não beijou ela, não naquela noite. Mas quando ele segurou a mão dela no caminho de volta, Millie sentiu que algo bom estava começando. O apartamento de Diego era impecável. Tudo no lugar certo. Sofá de couro italiano, televisão de tela plana gigante, vista panorâmica para a cidade. Era o tipo de lugar que fazia as pessoas assobiarem de admiração quando entravam. Mas agora, às 3 da manhã, com apenas a luz da lua iluminando a sala, o silêncio era enorme. Diego virou mais um copo de uísque, engoliu de um só gole e olhou para o celular. Nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Que droga! Ele resmungou, esfregando o rosto com as mãos. O telefone vibrou. Ele agarrou-o com esperança, mas era apenas Lucas, seu sócio. Reunião amanhã às 9. O cliente japonês confirmou. Diego jogou o celular no sofá. Ótimo, ele disse para o apartamento vazio. Há 6 meses, ele tinha tudo o que sempre quis. Dinheiro, status, uma carreira que só subia. Mas nos últimos dias, quando o barulho do escritório sumia e as luzes se apagavam, só sobrava um vazio que nem o uísque mais caro conseguia preencher. No escritório, na manhã seguinte, meu Deus, você tá parecendo um zumbi, Lucas comentou, jogando uma xícara de café na mesa de Diego. Obrigado pelo elogio, Diego respondeu esfregando os olhos. Sério, cara, você tá trabalhando demais. E daí? A empresa tá crescendo, não tá? Lucas suspirou e se sentou na cadeira em frente. Sim, tá, mas você não. Diego ignorou o comentário e abriu o laptop. O que temos hoje? Além da reunião com os japoneses, a Vanessa Martins quer te encontrar para o jantar. Diego levantou a cabeça. A socialite? A mesma. Lucas fez uma cara de deboche. Acho que ela tá a fim de ser a próxima senhora Diego Martins. Diego sentiu um enjoo passageiro. Vanessa era bonita, rica, influente, tudo o que ele supostamente deveria querer. Mas a ideia de passar uma noite inteira fingindo interesse em conversas vazias sobre festas e viagens parecia insuportável. Marca o jantar, ele disse, fechando o laptop com um clique seco. Lucas olhou para ele, estudando o rosto do amigo. Cara, você tá bem mesmo? Claro que tô. Diego forçou um sorriso. Nunca estive melhor. Mas quando Lucas saiu, ele olhou pela janela e viu seu reflexo no vidro. Os olhos estavam vermelhos, a postura curvada. Ele não se reconhecia mais.
No jantar com Vanessa, 2 noites depois, o restaurante era chique demais, do tipo em que os garçons usavam luvas brancas e cada prato custava mais que o salário de um mês de Millie. Millie. O nome passou pela cabeça dele rápido e ele teve que apertar os dedos em volta do copo de vinho para voltar ao presente. Então, como eu dizia, Vanessa sorriu, mostrando dentes perfeitamente brancos. Minha festa de aniversário vai ser em Ibiza. Você tem que vir. Claro, Diego respondeu automaticamente. Vanessa inclinou-se para a frente, o decote deixando pouco para a imaginação. Sabe, Diego, ela passou um dedo na borda do copo dele. A gente combinaria muito. 2 profissionais bem-sucedidos da mesma roda social. Ele sabia onde isso ia dar e, teoricamente, era tudo o que ele sempre quis. Uma mulher bonita, rica, que melhoraria sua imagem. Mas quando ela colocou a mão sobre a dele, ele teve que lutar contra o impulso de puxá-la para trás. Vanessa, Ele começou, mas foi interrompido pelo celular dela. Ela olhou para a tela e revirou os olhos. Meu Deus, é o meu assessor de novo. 1 minuto, querido. Enquanto ela atendia o telefone, Diego olhou em volta. Casais rindo, brindando, conversando. Ele imaginou Millie ali, com seu jeito despretensioso, rindo da cara dele por estar em um lugar tão chique. E então imaginou Kim-Soo, o médico, aquele que ficou com ela quando ele fugiu. O copo de vinho quase quebrou na mão dele. Pronto! Vanessa voltou sorridente. Onde estávamos? Diego olhou para ela e de repente teve uma ideia. Uma ideia horrível. Uma ideia perfeita. Vanessa, ele disse, sorrindo pela primeira vez na noite. O que você acha de a gente oficializar essa relação? Ela piscou surpresa. Como assim? Digamos... Ele inclinou-se para a frente. Um noivado. Os olhos de Vanessa brilharam como os de uma criança no Natal. Sério? Ela quase gritou. Sério? Ele ergueu o copo. Que tal? Diego Martins. Ela bateu palmas. Você acabou de fazer o meu ano. Eles brindaram e Vanessa começou a tagarelar sobre cerimônias, vestidos, convidados famosos. Diego sorriu, fingindo interesse, mas por dentro só sentia um frio. Isso vai me ajudar, ele pensou. Um noivado chique, uma imagem perfeita. Todo mundo vai esquecer o passado. Mas quando ele olhou para o reflexo no copo de vinho, viu apenas um homem tentando desesperadamente preencher um vazio com poeira de ouro. Millie desligou o computador do trabalho com um suspiro de alívio. Fora um dia longo no centro comunitário, mas recompensador. As crianças haviam feito cartazes sobre higiene bucal, e o orgulho nos olhinhos delas, ao apresentarem os trabalhos, valera cada minuto. Ela pegou o celular para avisar Kim-Soo que estava saindo quando a tela piscou com uma notificação. Diego Martins, o empresário mais influente do ano, anuncia noivado com socialite Vanessa Torres. Casamento será o evento do verão. O coração parou por um segundo. A foto mostrava Diego sorridente, de terno impecável, ao lado de uma loira espetacular em um vestido que custaria mais que o aluguel anual de Millie. Millie? A voz de Kim-Soo a fez pular. Ele estava na porta com a mochila de trabalho, os olhos preocupados ao vê-la congelada. O que aconteceu? Ela virou o celular para ele sem dizer nada. Kim-Soo olhou para a tela. Ah? Ela levantou a voz sem querer. Só Kim-Soo deixou a mochila no chão e se aproximou. Não foi isso que eu quis dizer. Como você está se sentindo? Millie olhou novamente para a foto. Esperava sentir raiva, tristeza, algo. Mas o que veio foi, estranhamente, nada. Eu não sei. Ela respirou fundo. Acho que estou mais surpresa por ele ter seguido em frente tão rápido. Kim-Soo estudou seu rosto. Você quer falar sobre isso? Ela balançou a cabeça, então parou. Na verdade, sim. Ela olhou para a foto de novo. Quero ver ele.
Kim-Soo ficou imóvel. Ver ele como? No casamento. Você está falando sério? Millie sentiu algo queimar dentro dela. Não era ciúme, não era dor, era justiça. Ele fugiu, Kim. Fugiu quando eu mais precisei. E agora está aí, fingindo que nada aconteceu, vivendo uma vida perfeita. Ela ergueu o celular. Isso aqui é uma farsa. Kim-Soo cruzou os braços. E o que você quer fazer? Estragar a festa? Não. Ela sorriu, mas não era um sorriso feliz. Só quero que ele me veja, que ele saiba que eu sobrevivi, que ele não me destruiu. Kim-Soo ficou em silêncio por um longo momento. Você tem certeza de que é isso que quer? Sim. Ele respirou fundo, então concordou. Então eu vou com você. Millie piscou, surpresa. Sério? Claro. Ele encostou na mesa ao lado dela. Se é importante para você, é importante para mim. O coração dela apertou. Como esse homem conseguia sempre dizer exatamente o que ela precisava ouvir. Obrigada, ela sussurrou. Kim-Soo pegou sua mão. Só promete uma coisa. O quê? Que não vai fazer nada impulsivo. Ela riu, a tensão desaparecendo um pouco. Eu prometo, vou só aparecer, deixar ele me ver, nada mais. Eu conheço você, Millie. Nada mais, nunca é nada mais. Kim-Soo respondeu. Ela fez cara de inocente. Não sei do que você está falando. Ele riu e puxou-a para um abraço. Vamos lá, justiceira, vamos planejar sua grande entrada. Naquela noite, no apartamento de Kim-Soo, Millie espalhou as revistas pela mesa da cozinha. Todas com a mesma manchete. O casamento do ano. Olha só, ela disse apontando para uma foto. Eles vão ter pombos brancos soltos na cerimônia. Pombos. Kim-Soo, que estava fazendo chá, olhou por cima do ombro. Você está rindo ou brava? Os dois, ela admitiu virando a página. Parece um conto de fadas de mentira. Ele colocou a xícara na frente dela. E você quer invadir esse conto de fadas? Não invadir, só fazer uma aparição especial. Kim-Soo sentou-se ao lado dela. E se ele te vir e não ligar? Millie pensou nisso. Aí eu vou embora e nunca mais penso nele. Ela olhou para Kim-Soo. Mas ele vai ligar. Como você tem tanta certeza? Porque eu o conheço. Ela bebeu um gole de chá. Ele pode fingir o quanto quiser, mas no fundo, Diego nunca superou ter sido covarde. Kim-Soo ficou quieto por um momento. Você realmente superou ele, não é? Millie olhou para as fotos do casamento, depois para Kim-Soo, para o apartamento aconchegante, para o chá perfeito que ele sabia que ela gostava. Sim, ela disse. E pela primeira vez soube que era verdade. Eu superei. O sol brilhava forte no jardim do clube mais exclusivo da cidade, onde centenas de rosas brancas decoravam cada centímetro do espaço. Fotógrafos circulavam entre os convidados, capturando sorrisos perfeitos e vestidos caríssimos. Era exatamente o tipo de cenário que Diego adorava. Luxuoso, impecável, falso. Dentro do vestiário, ele ajustou o nó da gravata pela terceira vez, os dedos levemente trêmulos. Querido, você está lindo. Vanessa entrou como um furacão, o vestido de noiva ocupando quase toda a porta. Os repórteres estão loucos por fotos. Vamos. Diego forçou um sorriso. Claro. Vanessa pegou seu braço, mas antes que saíssem, Lucas apareceu atrás dela. Diego, preciso falar com você. 1 minuto? Vanessa revirou os olhos. Rápido, Lucas. Não vamos atrasar minha cerimônia. Assim que ela saiu, Lucas fechou a porta. Cara, você tem certeza que quer fazer isso? Diego evitou seu olhar. Já estamos aqui, não é? Sim, mas... Lucas baixou a voz. Você nem gosta dela. Isso não importa. Claro que importa.
Lucas olhou para a porta. Certifique-se que ninguém estava ouvindo. Você está se enterrando vivo, Diego. Diego sentiu um aperto no peito, mas ignorou. É só um casamento, Lucas, não um funeral. Lucas abriu a boca para responder, mas a porta se abriu violentamente. Diego! Vanessa apareceu irritada. O juiz de paz está esperando. Diego respirou fundo e concordou. Estou indo. Na entrada do jardim, Milly parou diante do portão, sentindo o coração bater mais rápido. Ela estava vestida com um vestido preto simples, mas elegante. Nada que chamasse atenção demais, mas suficiente para que Diego a visse em meio à multidão. Kim-Soo apertou sua mão. Tudo bem? Ela respirou fundo. Sim, só nervosa. Ainda dá tempo de voltarmos. Ela olhou para ele e sacudiu a cabeça. Não, preciso fazer isso. Kim-Soo não discutiu, apenas concordou e puxou-a gentilmente para dentro. Os convidados eram um mar de rostos desconhecidos, políticos, celebridades, pessoas que só estavam ali pelo status. Milly sentiu-se invisível, até que... Milly! Ela virou-se e viu Lucas, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Antes que ela respondesse, Kim-Soo interveio. Ela foi convidada. Lucas olhou entre os dois, confuso. Diego não... Eu sei. Milly interrompeu, sorrindo levemente. Não se preocupe, Lucas. Não viemos arranjar confusão. Lucas parecia querer dizer algo, mas a música começou a tocar, sinalizando o início da cerimônia. Por favor, ele sussurrou, quase implorando. Não faça nada. Milly não prometeu nada. Durante a cerimônia, Diego estava parado sob o gazebo, tentando ignorar o formigamento em suas mãos. Vanessa sorria, radiante, enquanto o juiz de paz começava seu discurso. Hoje celebramos a união de duas almas. Diego olhou para a plateia, vendo os flashes das câmeras. Foi então que seu coração parou. No fundo, entre os convidados estava ela, Milly. Seu cabelo estava diferente, mais curto, e ela estava mais magra, mas era ela. E ao seu lado, o médico, Kim-Soo. O juiz continuava falando, mas Diego não ouvia mais nada. Diego! Vanessa cutucou-o, irritada. É a sua vez. Ele piscou, voltando a si. Sim, eu... Mas seus olhos voltaram para Milly. Ela não sorria, não chorava. Apenas olhava para ele, tranquila, como se estivesse vendo através de sua farsa. Diego! Vanessa sussurrou furiosa. Ele engoliu seco e pegou o anel que o padrinho entregava. As palavras morreram em sua garganta. Milly ainda o encarava e, de repente, ele sentiu-se exposto, fraco. Foi então que ela fez algo inesperado. Sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas cheio de pena. Era pior do que qualquer grito, qualquer acusação. Aquele sorriso dizia, olhe para você, olhe para o que você se tornou. Vanessa agarrou seu braço com força. Diego, pelo amor de Deus. Ele respirou fundo e enfiou o anel no dedo dela quase brutalmente. Sim, eu aceito. Os convidados aplaudiram, mas Diego só conseguia olhar para Milly, que agora virava-se para sair, Kim-Soo ao seu lado. Ela veio, viu e foi embora. Diego sentiu algo que não conseguia ignorar. Arrependimento. O bar do hotel estava quase vazio quando Diego entrou, a gravata desfeita e o olhar perdido. Ele pediu um uísque duplo e jogou-se em uma cadeira no canto mais escuro, tentando apagar da mente a imagem de Milly naquela sala. Você parece um fantasma. A voz de Lucas fez Diego levantar a cabeça. O amigo estava na porta, com o mesmo olhar preocupado de horas atrás. O que você está fazendo aqui? Diego perguntou, a voz rouca. Você saiu correndo da própria recepção, Diego. A Vanessa está furiosa. Diego riu e tomou um gole do uísque. Ela vai sobreviver. Lucas sentou-se à sua frente, os cotovelos apoiados na mesa. Foi por causa dela, não foi?
Da Milly. Ele não respondeu, mas não precisava. O que ela fez exatamente? Lucas insistiu. Ela nem falou com você. Exatamente. Diego olhou para o copo. Ela só apareceu, sorriu e foi embora. Como se eu não valesse nada. Lucas ficou em silêncio por um momento. Talvez você não valha mesmo. Diego ergueu a cabeça surpreso. O que você disse? Diego, olha para você. Lucas gesticulou para ele. Você está bebendo sozinho no seu próprio casamento. Você não ama a Vanessa. Você não é feliz. E a única pessoa que te fez sentir algo real hoje foi a ex que você abandonou grávida. O uísque queimou na garganta de Diego, mas não tanto quanto as palavras de Lucas. Eu não quero falar sobre isso. Claro que não. Lucas levantou-se. Porque o grande Diego Martins nunca erra, né? Só foge. Ele jogou algumas notas na mesa e saiu, deixando Diego sozinho com seus pensamentos e a garrafa vazia. No estacionamento do hotel, Milly ajustou o cinto de segurança, as mãos ainda levemente trêmulas. Kim-Soo entrou no carro ao lado dela e ficou em silêncio por um momento. Então, ele finalmente perguntou. Ela respirou fundo. Foi estranho. Bom estranho ou ruim estranho? Milly olhou para as luzes do hotel. Nem sei. Quando eu o vi lá, parecia irreais, como se fosse outra pessoa. Kim-Soo ligou o carro, mas não saiu do lugar. E o que você sentiu? Ela pensou por um momento. Nada, e isso me assustou um pouco. Ele pegou sua mão e apertou. Isso significa que você superou. Milly sorriu, mas foi interrompida por uma batida na janela. Quando virou-se, viu Diego do lado de fora, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Milly. O nome dela saiu como um pedido. Kim-Soo apertou sua mão com mais força. Você quer que eu peça para ele ir embora? Ela olhou para Diego, para o homem que um dia a amou, que a destruiu, que agora estava ali, desesperado, e sacudiu a cabeça. Não, eu falo com ele. No jardim do hotel, Diego olhava para as próprias mãos, incapaz de encontrar as palavras. Você está bêbado, Milly observou, sentando-se longe o suficiente para que ele não a tocasse. Um pouco. Ele tentou um sorriso, mas falhou. Milly, eu... Não. Ela ergueu a mão. Se você veio aqui para se desculpar, não precisa. Mas eu preciso, ele falou alto. Você não entende. Eu penso nisso todo dia. No hospital, no bebê, em como eu fugi. Foi então que Milly percebeu. Eles não estavam sozinhos. Um grupo de convidados do casamento havia se aproximado, curiosos com a cena. Entre eles, Vanessa. Milly respirou fundo. Era agora ou nunca. Diego, ela disse, a voz clara e firme. Se a vida te der a chance de corrigir o erro mais doloroso do seu passado, aproveite. O silêncio caiu sobre todos, porque eu não tive essa oportunidade. Vanessa deu um passo para trás, os olhos arregalados. O que ela está falando, Diego? Os convidados sussurravam entre si, os olhos saltando entre Milly, Diego e a noiva. Que erro? Alguém perguntou. Que oportunidade? Outro murmurou. Diego parecia ter sido atingido por um raio. Ele olhou para Milly, depois para Vanessa e então para os convidados. Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Milly não esperou por uma resposta. Ela virou-se e começou a andar, deixando para trás o caos que suas palavras haviam criado. Espera! Vanessa agarrou o braço de Diego. O que ela quis dizer com isso? Diego não respondeu. Ele apenas olhou para Milly, que agora entrava no carro ao lado de Kim-Soo, e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O celular de Diego não parava de vibrar. Notificações de jornalistas, sócios preocupados, mensagens furiosas de Vanessa.
Todas se acumulavam na tela enquanto ele trancava a porta do escritório atrás de si. Diego, abre essa porta agora! Vanessa bateu com força na madeira, sua voz estridente ecoando pelo corredor vazio. Você me deve uma explicação. Ele encostou a testa na parede fria, os dedos apertando o telefone até as juntas ficarem brancas. A manchete do último alerta de notícias ainda queimava em seus olhos. Noiva abandona a recepção após escândalo envolvendo o empresário Diego Martins. Vanessa, por favor, ele tentou, a voz rouca. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela deu mais um chute na porta. Que você abandonou uma mulher grávida, que mentiu para mim esse tempo todo. Do outro lado do escritório, Lucas observava a cena com os braços cruzados. Ela gravou tudo, Diego. Ele disse calmamente. Vanessa, a conversa no jardim já está circulando nos grupos de WhatsApp. Diego sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Lucas apenas inclinou a cabeça para o celular esquecido na mesa. A tela mostrava um vídeo claramente filmado às escondidas. Milly falando aquelas palavras devastadoras, sua própria expressão de terror, os convidados chocados. Meu Deus! Diego sentou na cadeira. Isso vai. Destruir você? Sim. Lucas suspirou. Os investidores já estão ligando. O Carlton cancelou a reunião de amanhã. O telefone na mesa começou a tocar. Mídia piscava na tela. Diego olhou para Lucas, seus olhos implorando por uma solução, por qualquer coisa. Eu não posso te ajudar dessa vez, amigo. Lucas pegou seu casaco. Você fez sua cama. Quando a porta do escritório se fechou atrás de Lucas, Diego finalmente atendeu o telefone. Diego Martins falando. Ele disse, tentando manter a voz estável. Senhor Martins, aqui é Ricardo Borges do Jornal Nacional. Gostaríamos de uma declaração sobre as acusações feitas hoje. Ele desligou com um clique seco. Enquanto isso, na casa de Milly, Kim Soo desligou a TV com um suspiro. Está em todos os canais. Milly, enrolada no sofá com uma xícara de chá, nem olhou para a tela. Eu sei. Você está bem? Ele sentou ao seu lado. Estranhamente, sim. Ela colocou a xícara na mesa. Não é como eu planejei, mas está feito. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você destruiu minha vida. Espero que esteja feliz. Kim Soo viu a mensagem. Ele não tem direito... Esquece. Milly apagou a mensagem. Não vale a energia. Mas então, outra mensagem chegou. Dessa vez de Lucas. Ele está acabado. Os investidores estão pulando fora. Vanessa terminou publicamente. Milly sentiu um nó na garganta. Eu não queria isso. Kim Soo pegou sua mão. Você apenas disse a verdade. O que ele fez com as consequências, isso é problema dele. Ela balançou a cabeça. Ainda assim, uma ligação inesperada fez ambos pular. O número do hospital apareceu na tela. Alô? Milly atendeu confusa. Doutora Milena, aqui é Mariana da pediatria. Lembra daquele caso complicado que discutimos semana passada? Conseguimos a aprovação para o tratamento especial. Milly sentiu os olhos se encherem de lágrimas por um motivo completamente diferente. Isso é maravilhoso. Quando desligou, Kim Soo já estava sorrindo. Boa notícia. Ótima notícia. Ela respirou fundo, sentindo o peso do dia finalmente se dissipar. Exatamente o que eu precisava ouvir hoje. Diego olhou para o relógio. 4 da manhã. O escritório estava em silêncio, apenas a luz azulada do computador iluminando seu rosto marcado. Ele abriu o e-mail pela 100ª vez naquela noite. A mensagem de demissão do conselho diretor. As dezenas de repórteres pedindo comentários. O comunicado oficial da empresa de Vanessa rompendo o noivado. Com mãos trêmulas, ele abriu um novo e-mail.
Digitou um endereço que conhecia de cor, mas nunca tinha usado. Querida Millie, começou, antes de apagar. Muito pessoal. Prezada Milena, tentou novamente. Muito formal. Ele limpou a tela com as mãos e começou de novo. Milena, não mereço seu perdão, mas quero que saiba que vou tentar ser melhor. Diego. Antes que pudesse pensar melhor, ele clicou em enviar. O som eletrônico da mensagem sendo enviada ecoou no escritório vazio. O consultório de Millie no centro comunitário estava repleto de desenhos coloridos feitos pelas crianças. Ela organizava os últimos papéis da semana quando a porta se abriu suavemente. Ainda trabalhando, Kim Soo apareceu no batente, segurando 2 xícaras de café fumegante. São quase 7 da noite. Millie esticou as costas cansadas, sorrindo ao vê-lo. Só terminando a papelada do caso da Sofia. Conseguimos a vaga na escola especial. Ele colocou uma xícara à sua frente, beijando seu topo da cabeça. Eu sabia que você conseguiria. Você é incrível. O café quente desceu pela garganta, acalmando seu cansaço. Obrigada. Por tudo. Por estar aqui. Ela hesitou. Depois de tudo que aconteceu. Kim Soo sentou-se na beirada da mesa, seus olhos sérios. Você não precisa mais agradecer por isso. Eu te amo, Millie. Cada parte da sua história. Ela sentiu o coração apertar. Eu te amo também. Tanto que suas mãos tremeram levemente ao abrir a gaveta. Eu estava pensando nisso. Um pequeno envelope azul estava sobre a mesa entre eles. Kim Soo ficou curioso ao pegar. O que é? Ao abrir, uma foto deslizou para suas mãos. Um menino de cerca de 3 anos, sorridente, com olhos curiosos. A legenda dizia, Carlos, 3 anos, disponível para adoção. Millie. A voz de Kim Soo engasgou. Eu sei que conversamos sobre isso antes, mas... Ela engoliu seco. Eu estou pronta. Se você também estiver, ele puxou-a para um abraço tão forte que quase a tirou do chão. Claro que estou. Quando se afastou, seus olhos brilhavam. Você tem certeza? Depois de tudo, mais do que nunca, ela acariciou a foto. Essa dor que eu carreguei, posso transformá-la em amor agora, em um lar para alguém que precisa. Kim Soo beijou suas mãos. Vamos começar os trâmites amanhã mesmo. 2 semanas depois, o apartamento deles ganhava vida aos poucos. Brinquedos coloridos começavam a aparecer pela sala. Um quarto vazio ganhava uma pintura nova e pôsteres de super-heróis. Acho que exagerei nos ursinhos. Kim Soo observou, colocando mais um pelúcia na cama infantil. Millie riu, arrumando as cortinas azuis. Ele vai amar. A assistente social disse que ele adora abraços. Como a mãe dele. Kim Soo a puxou para perto. Você está linda quando está animada assim. Ela corou, ajustando o colarinho da camisa dele. Amanhã é o grande dia. Você está nervoso? Aterrorizado. Ele riu. Mas é o melhor tipo de medo. O telefone de Millie vibrou. Uma mensagem desconhecida. Ao abrir, ela congelou. Kim Soo percebeu imediatamente. É ele de novo? Ela mostrou a tela. Parabéns pela adoção. Merecem toda a felicidade. Como ele... Kim Soo começou furioso. Lucas deve ter contado. Millie suspirou, apagando a mensagem. Pelo menos foi educado desta vez. Kim Soo segurou seu rosto gentilmente. Você quer bloquear? Ela pensou por um momento, então balançou a cabeça. Não, ele não tem mais poder para me machucar. Deixa ficar. No orfanato, Carlos era pequeno para sua idade, mas seus olhos eram tristes, cheios de dor e desconfiança de quem já sofreu muito em pouco tempo. Quando viu Millie e Kim Soo, escondeu-se atrás da assistente social. Ele é tímido no começo, a mulher explicou, mas já sabe que vocês vão ser a nova família dele. Millie ajoelhou-se para ficar na altura do menino. Oi, Carlos.
Eu sou a Millie. Ela apontou para Kim-Soo. E esse é o Kim. Trouxemos um presente para você. O ursinho de pelúcia fez os olhos do menino brilharem. Ele pegou o brinquedo com cuidado, então surpreendeu a todos ao dizer: para sempre? Kim-Soo engoliu em seco. Sim, filho. Para sempre. Carlos olhou para os 3 adultos, então correu para abraçar as pernas de Millie. Ela olhou para Kim-Soo sobre a cabeça do menino, suas lágrimas encontrando as dele. A assistente social sorriu. Acho que temos uma combinação. Um mês depois, a festa de boas-vindas enchia o apartamento de risadas. Colegas do centro comunitário, amigos do hospital, até algumas das crianças que Millie ajudava, todos vieram conhecer Carlos. Mamãe! O menino correu para ela mostrando um desenho rabiscado. Eu fiz nós 3. Millie pegou o papel com mãos trêmulas, a primeira vez que ele a chamara assim. É lindo, amor. Vamos colocar na geladeira? Kim-Soo apareceu ao seu lado com pratos de bolo. Ele te chamou de mamãe. Eu ouvi. Ela enxugou uma lágrima. Carlos puxou a camisa de Kim-Soo. Papai, tem mais balão? O médico quase derrubou os pratos. Claro, filho. Vamos pegar mais. Enquanto os dois sumiam na varanda, Lucas apareceu na porta, segurando um presente enorme. Ousei aparecer, ele disse hesitante. Millie abraçou o antigo amigo. Claro que não. Entre. Como está o pequeno? Lucas olhou ao redor, visivelmente emocionado. Perfeito. Ela sorriu. Quer conhecê-lo? Lucas balançou a cabeça. Só vim deixar o presente e... Ele baixou a voz. Diego está mudando. De verdade. Está trabalhando como voluntário no hospital infantil. Millie olhou para Carlos rindo com Kim-Soo. Fico feliz por ele. Ele pediu para te dizer isso. Lucas tirou um envelope do bolso. Mas só quando você estivesse pronta. Ela pegou o envelope, colocando-o na mesa sem abrir. Obrigada, Lucas. Agora vem conhecer seu afilhado. Enquanto a festa continuava, o envelope ficou esquecido entre os presentes coloridos. Um lembrete do passado que não tinha mais poder sobre seu presente feliz. O sol da manhã entrava suavemente pela janela da cozinha, enquanto Millie preparava o café. Carlos estava sentado à mesa, concentrado em desenhar, com a língua para fora, um hábito que tinha pegado de Kim-Soo. Bom dia, família. Kim-Soo entrou na cozinha, beijando a testa de Carlos e depois os lábios de Millie. Hoje é o grande dia, não é? Millie sorriu, arrumando a gravata dele. Você está mais nervoso que no nosso primeiro encontro. É meu primeiro casamento como noivo. Ele brincou, fazendo Carlos rir sem entender a piada. O telefone vibrou na bancada. Uma mensagem de Lucas. Ele está aqui, no fundo da igreja. Não vai incomodar, só queria ver. Millie mostrou a mensagem para Kim-Soo, que apertou sua mão. Tudo bem para você? Ela olhou para Carlos, que agora coloria seu desenho. Tudo bem. Na pequena igreja, as flores brancas e azuis enfeitavam os bancos simples. Não era um casamento luxuoso como o que Diego tinha planejado um dia. Era melhor. Era real. Millie caminhava pelo corredor central de vestido simples, segurando o buquê com uma mão e o braço de Carlos com a outra. O menino, sério em seu pequeno terno, jogava pétalas com concentração. Quando chegou ao altar, Kim-Soo tinha lágrimas nos olhos. Vocês estão lindos, ele sussurrou. O padre começou a cerimônia, mas Millie mal conseguia prestar atenção. Seus olhos encontraram os de Diego, no último banco. Ele estava diferente, mais magro, o terno simples, sem a arrogância de antes. Quando percebeu que ela o vira, acenou discretamente com a cabeça. Na recepção, dança comigo, mamãe. Carlos puxava sua mão em direção à pista. Millie riu, deixando-se levar. Você dança melhor que o papai. Kim-Soo fingiu ofensa, mas logo se juntou a eles, erguendo Carlos nos braços enquanto o menino ria alto.
Foi então que ela viu Diego parado na entrada do salão, como se não tivesse certeza se deveria entrar. Millie olhou para Kim-Soo, que entendeu imediatamente. Vou levar Carlos para pegar mais bolo, ele disse, levando o menino para longe. Diego se aproximou com cuidado. Você está radiante, ele disse, as mãos enfiadas nos bolsos. Obrigada por vir, ela respondeu sinceramente. Eu só queria te ver feliz. Ele olhou para Carlos, que agora comia bolo com as mãos, Kim-Soo rindo ao seu lado. Você construiu uma família linda. Millie seguiu seu olhar, o coração cheio. E você? Como está? Diego respirou fundo. Trabalhando no hospital infantil. É humilhante, mas bom. Ele hesitou. Eu nunca pedi desculpas direito pelo que fiz. Você não precisa mais. Eu preciso. Seus olhos estavam úmidos. Por tudo. Pelo hospital. Pelo bebê. Por ter sido tão egoísta. Millie olhou para ele atentamente. O arrependimento ali era real. Eu te perdoo, Diego, mas não por você. Por mim. Ele engoliu seco. Obrigado. E parabéns pelo casamento. Virou-se para ir embora, mas parou. Ele te trata bem, o médico? Millie sorriu. Melhor do que eu mereço. Diego acenou com a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Então tá bom. No final da noite, Carlos dormia nos braços de Kim-Soo, exausto da festa. Millie se encostou no ombro do marido, observando os últimos convidados irem embora. Como foi? Kim-Soo perguntou baixinho. Millie pensou na conversa com Diego, em como ele tinha mudado, no perdão que finalmente conseguira dar, não para ele, mas para si mesma. Perfeito, ela respondeu, beijando o topo da cabeça de Carlos e depois os lábios de Kim-Soo. Exatamente como deveria ser. Do outro lado da rua, Diego observou a cena por um momento antes de virar-se e caminhar para o ônibus que o levaria para seu novo apartamento modesto, seu novo trabalho, sua nova vida, menos brilhante, mas finalmente honesta. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez um dia pudesse merecer um pouco da felicidade que tinha visto hoje. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.